E aí galera, beleza? Bom, nesta videoaula a gente vai estar vendo a respeito de fatoração. Bom, eu dividi a aula em 3 partes para que os vídeos não ficassem muito grandes e cansativos e que assim também a gente pudesse ter alguns exemplos durante a aula. Bom, para começar, vamos ver o fator comum em evidência. O que seria isso? Bom, para pensar em um fator comum em evidência, inicialmente a gente precisa pensar a respeito da propriedade distributiva de multiplicação em relação a uma adição ou subtração. Ou seja, se a gente tiver uma equação em que a gente tem um número que multiplica dois outros números dentro do parênteses, a gente sabe que pela propriedade da distributiva, a gente multiplicaria a vezes x e a vezes y, resultando então numa equação que seria a vezes x mais a vezes y. Ou seja, a gente distribuía esse a multiplicando todos os fatores que teriam dentro do parênteses. Pensando nisso, a gente pode pensar a respeito de um fator comum, como colocar um fator comum em evidência. Ou seja, então se a gente tiver esta equação aqui, vamos escrever novamente ela aqui embaixo. A gente tem então ax mais ay. Vemos nessa equação que a gente tem dois valores, na verdade a gente tem um valor em comum que multiplica duas variáveis distintas. Ou seja, o que a gente pode fazer neste caso é colocar este fator em comum em evidência, ou seja, a gente puxa ele para fora e multiplica então a soma das duas variáveis, ou seja, ficaria a vezes x mais y, que é a mesma coisa. Isso seria um fator comum em evidência, seria você observar na sua equação quais fatores são comuns a cada termo de uma soma ou subtração, e assim então você pode ir colocando estes fatores em evidência para que seja melhor enxergada como a equação está escrita. Beleza? Eu trouxe aqui alguns exemplos para que a gente pudesse aplicar isso. Vemos aí o primeiro exemplo que a gente tem A mais A vezes B. Como que a gente poderia colocar em evidência neste caso? Bom, a gente pode observar que a gente tem aqui também o fator A em duas parcelas dessa soma. Ou seja, aqui a gente tem o fator A que na verdade está multiplicando o valor 1, ou seja, a gente tem 1 vezes A, e aqui a gente tem A vezes B. Então a gente poderia colocar este valor A em evidência, que na verdade ficaria A vezes, do primeiro termo a gente tira o valor 1, que soma, do segundo termo a gente tira o valor B. Então a gente colocaria este A, que é o fator em comum, em evidência. Beleza? O segundo exemplo que eu trouxe é este exemplo, conforme vocês podem ver aí, que a gente tem aqui na primeira parcela, a gente tem A elevado a M mais 1. E na segunda parcela, a gente tem A elevado a M. Bom, o que a gente pode observar aqui? Primeiro, a gente pode observar esse fator, que a gente pode escrever ele da seguinte forma. A elevado a M mais 1, pela propriedade de potência, a gente teria A elevado a M vezes A elevado a 1. Por quê? Porque quando a gente tem dois números multiplicando e que eles têm a mesma base, a gente pode somar os expoentes. Ou seja, neste caso a gente teria então A elevado a M mais 1. E aqui a gente teria então mais A elevado a M. Neste caso a gente pode ver novamente que a gente tem aqui o mesmo fator em comum nas duas parcelas dessa soma. Ou seja, a gente pode colocar A elevado a M em evidência. Então, esta equação ficaria exatamente A elevado a M vezes, aqui a gente teria o A, mais 1, que seria essa parcela. Beleza, pessoal? Isso então seria algumas aplicações do fator comum em evidência. Beleza?
A segunda parte que a gente vai ver é a respeito de fatoração por agrupamento. O que seria isso? Seria quando a gente tivesse equações que tivessem esta forma, ou seja, a gente tem o mesmo valor A multiplicando duas variáveis distintas, somando também mais outro número qualquer, multiplicando essas mesmas duas variáveis distintas. Então, como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer um agrupamento, ou seja, o que seria isso? Bom, da primeira parte, a gente pode observar que a gente tem o valor A, que é comum. Então, a gente, pelo que a gente viu anteriormente, a gente pode colocar este valor A em evidência, ou seja, a gente poderia escrever então esta parte como sendo A vezes x mais y, que é exatamente esta parcela aqui, ok? Ou seja, a gente colocou o A, que é um fator em comum, a essas duas parcelas em evidência. Da segunda parcela, a gente pode ver que a gente também tem o fator B, que também é um fator comum para essas duas parcelas. Então, a gente pode escrever isso daqui como sendo B vezes x mais y, que é exatamente esta parcela aqui. Ou seja, a gente também coloca o fator em comum em evidência. Beleza? Agora, a parte interessante é, a gente tem aqui duas parcelas distintas que também é uma soma. E nessas parcelas a gente também tem um fator em comum, ou seja, a gente tem este fator aqui que é em comum às duas parcelas. Então a gente também pode fazer um agrupamento neste caso. O que seria isso? Seria então a gente copiar este fator em comum, que seria então x mais y, e multiplicar a soma do que sobra, ou seja, o fator que não é comum, que é o A e o B. Então seria vezes A mais B. Então aqui a gente faria um agrupamento, ou seja, a gente saiu de uma equação onde estava totalmente separada as parcelas para uma equação onde a gente fez um agrupamento dessas parcelas, beleza? Isso seria então a fatoração por agrupamento. Eu trouxe aqui dois exemplos para vocês verem. Este primeiro exemplo que eu trouxe, a gente tem exatamente esta equação, que fala assim: a gente tem 2x mais 2y menos 3x menos 3y. Claro, você olha para mim e fala assim, por que eu não posso somar 2x menos 3x e 2y menos 3y? Você pode fazer isso. Mas aqui o objetivo é pegar uma equação que ela é simples de mexer e aplicar essa teoria que a gente viu agora. Por quê? Porque pode ser que mais para frente você vai encontrar equações um pouco mais complicadas em que você vai necessitar ter domínio sobre essas ferramentas, ok? Então aqui eu peguei um exemplo bem simples em que a gente pode aplicar de forma concreta o que a gente acabou de ver. Então aqui a primeira coisa que a gente precisa observar é que na primeira parcela a gente tem o valor 2 como um fator comum. Então o que a gente faz? A gente coloca este fator 2 em evidência. Então a gente coloca aqui 2 vezes a soma dos outros dois valores que não são comuns, ou seja, x e y. E aí a gente faz então, a gente observa nessa segunda parcela que a gente também tem um fator em comum, que é o fator 3. Então, neste caso, se a gente tirar o menos para fora, menos 3 vezes, a gente multiplica então o fator x mais y. Observe que se você levar o 3 no x, a gente vai ter menos 3x. E se você levar o menos 3 no y, a gente também vai ter menos 3y. Então a gente tira esse menos para fora exatamente para a gente conseguir um outro fator em comum. Ou seja, observem aqui que agora a gente tem este fator aqui comum às duas parcelas desta subtração. E aí a gente coloca estes dois fatores, na verdade que é o mesmo fator, em evidência. Então a gente tem aqui x mais y que multiplica os valores que são diferentes, ou seja, 2 menos 3. Resolvendo 2 menos 3, na verdade é menos 1. Então a gente chega ao resultado que a gente tem menos 1 vezes x mais y, que na verdade a gente pode escrever isso como sendo
menos x menos y. Ou seja, a gente saiu desta equação aqui e chegamos a esta equação aqui, na qual a gente usou o agrupamento para fazer isso. Beleza? O segundo exemplo que eu trouxe, conforme vocês podem ver aí, é um exemplo que fala assim: x vezes y menos x menos y mais 1. A gente aqui também quer usar o fator de agrupamento. Então, o que a gente observa? No primeiro termo aqui, a gente observa que a gente tem o x como fator em comum, beleza? Então, a gente coloca esse x em evidência. Então, a gente vem aqui e coloca x em evidência. E aí, a gente tem, então, o que sobra seria y menos 1, né? Porque a gente tem y aqui e a gente tem um 1 que multiplica aqui o fator x, beleza? Esta é a da primeira parte. Na segunda parte, a gente tem o quê? A gente tem o fator 1, né? Que seria o fator 1 em evidência. Então, a gente tem o y que multiplica 1 e a gente tem 1 aqui. Então, o que a gente pode fazer? A gente também pode colocar isso em evidência. Então, a gente coloca aqui o sinal menos para fora, beleza? E a gente, então, coloca aqui o fator 1 em evidência. Então, a gente tem 1 vezes o primeiro fator é y, e o segundo fator, como é mais, a gente põe aqui menos 1, porque quando a gente fizer menos 1 vezes menos 1, dá mais 1. Beleza? E aí, o que acontece? Quando a gente fizer isso, a gente vai ver aqui novamente que a gente vai ter o mesmo fator em comum, multiplicando as duas parcelas dessa subtração. E aí a gente pode novamente colocar este fator em evidência. Então, a gente vem aqui e coloca o fator y menos 1 em evidência, multiplicando o que sobra, ou seja, x menos 1. Beleza? Que é exatamente isso. Se você gostou desse vídeo, aperte em curtir aí abaixo do vídeo para ajudar na divulgação dele. Se inscreva no nosso canal clicando em Somos Exatas ou clique também abaixo do vídeo. Clique no botão vermelho para ir direto aos exercícios resolvidos, ou clique no botão amarelo para a nossa próxima aula de teoria. Um abraço, pessoal. Valeu!